Vamos para as informações? É o seguinte, galera, o G1, site g1.com, noticiou o seguinte: a juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal, atendeu ao pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e vai autuar o vereador Marcos Braz por lesão corporal no episódio em que se envolveu em uma briga com um torcedor do Flamengo em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. A magistrada também concedeu o pedido de arquivamento da ação penal em que Leandro Gonçalves, o torcedor envolvido na confusão, aparece como autor de agressão e ameaça contra Braz. Ou seja, o torcedor, ele, teoricamente, aí, inocente, é tratado como inocente. É assim que eu estou entendendo, o torcedor não vai ter nenhum problema. Muito pelo contrário, eles estão entendendo que quem causou a confusão toda e o culpado dessa história é Marcos Braz. E por que eles estão analisando desse jeito? Porque eles avaliaram, analisaram as câmeras de segurança, as imagens, e perceberam na visão deles que o Marcos Braz é o culpado. Abre aspas. Tendo em vista a impossibilidade de deflagração eficaz de ação penal, arquiva-se na forma de promoção os crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal, que teriam como vítima Marcos Teixeira Braz e o autor Leandro Gonçalves, determinou a juíza. Então, dessa forma, o Leandro não vai ter nenhum problema e o Marcos Braz, pelo visto, será autuado, portanto, por lesão corporal. Negócio sério, hein? Eu falei, Marcos Braz, a justiça não ia facilitar a vida do Marcos Braz e não está facilitando. E o parceiro do Marcos Braz, que estava com ele também, se envolveu na confusão, que se chama Carlos André da Silva, ela também concedeu autuação contra esse rapaz. Uma audiência de conciliação deve ser marcada para tentar um acordo entre o dirigente do Flamengo e o torcedor. Confesso que eu estou ansioso para ver o que o torcedor irá solicitar nessa audiência de conciliação aí. Dito isso, vamos falar de Flamengo agora, campo e bola. Hoje, por exemplo, sábado à noite, os jogadores estão lá no Ninho do Urubu concentrados. Eu falei no vídeo anterior, contei para vocês aqui, que a concentração, o regime de concentração ia voltar na era Tite. E por que o Tite é a favor da concentração? Tá? O site ge.com disse o seguinte: Tite, com embasamento científico, entende que os jogadores dão melhores respostas fisiológicas em treinamentos à tarde, pelo fato de as atividades acontecerem em horários mais compatíveis com os da partida. Beleza, até aí tudo bem. Só que assim, galera, sejamos francos, né? A concentração é para manter o jogador concentrado. É para não dar chance ou margem para o jogador sair da linha. E nós sabemos que vários jogadores do Flamengo saem da linha em determinado momento. Não é uma crítica, tem gente que sai da linha, não se concentra, não dorme bem, mas chega dentro de campo e resolve. Mas tem gente que não dorme bem, que não se concentra, chega dentro de campo e não resolve. Posso ser sincero? Eu, Vene Casagrande, eu sou a favor da concentração. Eu acho que a concentração é importante, mantém o jogador focado, mantém o jogador, o nome já diz, concentração. Mantém o jogador se alimentando bem. A gente sabe que tem um ou outro que não vai se alimentar bem em casa, que pode comer uma besteira, isso atrapalha, isso afeta, sim, porque tem nutricionista lá que passa uma dieta específica para determinado jogador e o jogador acaba não seguindo. Lá, concentrado, vai fazer isso, vai acontecer. E é isso, eu sou a favor sim da concentração. O jogador não gosta, dane-se, ué. Eu não gosto de tanta coisa na minha vida profissional que eu sou obrigado a fazer. E é isso, gente. A gente tem que parar de achar que o jogador tem que escolher tudo também. Eu não estou dizendo que os jogadores do Flamengo escolhiam não ter a concentração, não é isso. Mas eu sou contra essa ideia de não pode ter concentração, senão o grupo não vai gostar, o elenco não vai gostar. Peraí, cara. Peraí também, vamos parar de mimar jogador. Jogador brasileiro, de maneira geral, é extremamente mimado. E é isso, tem que ter concentração sim. Porque desse jeito não vai para churrasquinho aqui, não vai para festinha acolá, sabe? Não dorme mal. A gente sabe como é que funciona, nós sabemos. O jogador é ser humano também. Não chega em casa, come um sorvetinho, isso atrapalha. Isso afeta o rendimento do jogador.
tanto no treinamento quanto nos jogos também. Estamos falando de um Flamengo e Vasco. É um jogo extremamente importante. Um jogo que muita gente acha que será fácil para o Flamengo e não será. O time do Vasco, embora esteja lá embaixo, brigando para não cair novamente para a segunda divisão, quem assiste aos jogos do Vasco percebe. Pode faltar técnica, pode faltar qualidade, mas os jogadores são raçudos. Os caras vão querer dar a vida em cima do Flamengo no jogo desse domingo no Maracanã. E o Flamengo tem que estar preparado. Inclusive, esse jogo vai marcar um reencontro bacana aí, cara. Gerson e Payet. Gerson, jogador do Flamengo, e Payet, jogador do Vasco. Os dois eram bem amigos nos tempos de Olympique de Marseille, tem uma ótima relação. Inclusive, o Payet, antes de fechar com o Vasco, ligou para o Gerson para saber como é o Vasco, como é morar no Rio de Janeiro, sabe? Perguntou ao Gerson. Então, assim, os dois têm uma relação muito bacana de amizade e vai ser maneiro ver esses dois se enfrentando aí. Não tem dúvida de que eles vão apostar alguma coisa, sempre rola essa resenha. Maneiro demais. E por falar em Gerson, Flamengo e Vasco, temos o provável time do Flamengo para pegar o Vasco. Pois é, muita gente me perguntando, e aí, a Arrascaeta vai jogar? Vai no lugar de quem? Galera, segundo apuramos, o esboço do time titular que o Tite fez no treino desse sábado foi: prepare-se, papel e caneta na mão, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Então, desse jeito, duas mudanças em relação ao time do Flamengo, que encarou o Cruzeiro na última quinta-feira. Sai Davi Luiz, que saiu machucado contra o Cruzeiro, retorna Léo Pereira, que estava suspenso contra o Cruzeiro, e no meio de campo sai Everton Ribeiro e entra Arrascaeta. Eu até comentei lá no programa SBT Sport Rio, programa que eu participo, que eu estava curioso para saber qual seria a decisão do Tite. Se ele iria botar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, ou se ele iria botar só Arrascaeta ou só Everton Ribeiro. E a resposta está aí. Ele vai botar só Arrascaeta. Por que eu estava curioso em relação a isso? Porque contra o Cruzeiro, o Arrascaeta, teoricamente, não estava bem fisicamente. Não estava bem. Por isso ele foi reserva contra o Cruzeiro, foi relacionado, foi reserva, entrou no segundo tempo. Agora, ele bem fisicamente, o que ele faz? O Tite bota o Arrascaeta e tira o Everton Ribeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Caso seja esse time titular, vocês concordam com esse time? Não colocaria o Arrascaeta ou colocaria o Arrascaeta na vaga de um outro jogador, mantendo o Everton Ribeiro no meio de campo? Chegou a hora de vocês opinarem. Isso aqui é uma democracia. Então comente bastante aí, que eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse questionamento. Arrascaeta tinha que entrar na vaga do Everton Ribeiro ou na vaga de outro jogador, ou não tinha que entrar, tinha que ficar como opção no banco de reservas? Pode comentar bastante aí. Valeu, galera. Tamo junto e fui.